Fala, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Só na paz? Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre oração. É isso mesmo, nós vamos falar aí da importância de ter uma vida de oração, mas não só isso. A oração ela é uma ordenança. Se você é novo convertido ou convertido há muito tempo, você já sabe o quanto é importante você ter uma vida de oração. E por falta de oração, muitas pessoas têm naufragado aí na fé, têm se dado mal em várias áreas da vida. E se é tão bom e tão importante orar, por que muitas vezes você tem dificuldade de manter essa prática? Por que você começa, mas não consegue prosseguir? Fica tranquilo, você vai entender o porquê nesse vídeo, assim como eu vou te passar 4 passos simples para que você possa ter uma constante vida de oração sem falhar. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E o nosso passo de número 1 é você focar nas causas. Como assim? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas elas não conseguem manter uma vida de oração porque elas não entendem a necessidade de orar. Elas não entendem as causas que precisam de oração. Talvez há pessoas que ainda pensam assim: se Deus ele sabe de todas as coisas, se Ele sabe do que eu preciso, então eu não preciso falar para Ele. E de fato, você não precisa falar para Deus para que Ele possa saber, porque Ele sabe de todas as coisas antes mesmo de você existir. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus é um Deus que preza por relacionamento, e a oração é uma expressão desse relacionamento. É você ir para Deus mesmo que Ele sabe do que você precisa. É você gastar o teu tempo, você gastar aí muitas vezes a sua energia falando para Ele. E sim, o Senhor responde esse tipo de oração. Foque nas causas. Como assim foque nas causas? Se você parar para pensar, existem várias coisas hoje que precisam de oração. Não é difícil você olhar muitas vezes para você mesmo e ver que talvez você precisa de uma cura. Talvez você precisa de que Deus abra uma porta para você. Talvez você precisa vencer algum tipo de pecado. Talvez não precisa ser só em você. Você pode olhar para sua família e ver que tem um familiar seu que precisa muito de Jesus. Ele ainda não foi salvo. É uma causa de oração. Se você olhar para o mundo, então, você vai ter muitas e muitas causas que dependem da sua oração. E entenda uma coisa: aquilo que a sua mão não pode fazer, aquilo que você não pode ajudar alguém, talvez financeiramente, talvez com o seu tempo, você pode ajudar orando, porque quando você ora, Deus age. Quem ora tem resposta, quem ora tem vitória. Então, se você focar nas causas, você vai ter aí uma motivação maior para que todos os dias você possa estar orando. A verdade é que muitas pessoas, talvez elas não enxergam motivos que elas precisam orar. E se você tiver todos os dias motivos, causas para que você esteja orando, vai se tornar mais fácil você manter essa rotina de oração. E o segundo passo, também muito importante, é você programar um horário para que você possa estar tendo o seu momento de oração. Eu sei que parece muito simples, muito óbvio, mas muitas pessoas ignoram isso. Você tem um horário para trabalhar, você tem um horário para comer, você tem um horário para fazer várias coisas, para dormir, e muitas vezes você não tem um horário programado para estar orando. Entenda, a oração não é um fenômeno sobrenatural, no sentido de que você vai acordar do nada, vai sentir vontade de orar e aí você vai orar. Se você for orar baseado nas suas emoções, na sua vontade, provavelmente você nunca vai ter uma vida de oração, ou poucas vezes, certo? Então você precisa programar um horário. Imagina só o quanto isso não agrada o coração de Deus, você ser organizado o suficiente para todos os dias naquele horário você estar orando ao Senhor. Sem contar que isso te ajuda muito, porque cada pessoa funciona de uma maneira. Existem pessoas que conseguem orar muito bem à noite. Qual horário que você se dá melhor? Existem pessoas que, por exemplo, trabalham o dia inteiro. Se chegar em casa e deixar para orar à noite, nunca vai orar. E o erro dela, ela sempre está esperando orar nesse horário, que é um horário que ela não tem, digamos que, facilidade. Qual é o horário que você tem mais facilidade? É 6 horas da manhã? É antes do trabalho? É depois da academia? É na calada da noite, depois que todo mundo dormiu e você se encontra sozinho?
programe um horário de oração e seja fiel a esse horário. E de preferência, um horário em que você tenha mais facilidade, beleza? O terceiro passo é você identificar os seus inimigos. Caraca, como assim identificar os inimigos? Deixa eu te falar uma coisa. A oração é uma guerra. É uma guerra. É uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma guerra. O diabo não tem medo de quem prega bem, de quem fala bem, de quem apenas conhece a palavra, apesar de ser muito importante isso. Satanás, ele teme quem ora, sabe por quê? Porque quem ora tem resposta, quem ora tem vitória, quem ora tem intimidade com Deus. A Bíblia fala que o prazer do Senhor é atender a oração do justo. Então você precisa entender que oração é uma guerra, e nessa guerra você precisa identificar os seus inimigos. Você nunca vai vencer alguém que você não sabe quem é. Então quais são os seus inimigos da oração? E essa é uma parte muito importante. Existem inimigos de duas maneiras, espirituais e naturais. Inimigos naturais: muitas vezes você está de boa na sua casa, nada está acontecendo. Você decide orar, toca a campainha, o cachorro começa a latir, alguém te liga, seus filhos começam a fazer bagunça, sendo que eles estavam quietos. São inimigos naturais que você precisa identificar e vencê-los. Cara, se está impossível orar em casa, sai dessa casa, vai orar fora. Se é impossível você orar em tal horário, muda o seu horário de oração. Conversa com seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, mas identifique esses inimigos naturais e derrota eles para que você possa ser eficaz na oração. E os outros inimigos são os inimigos espirituais. Não é novidade, talvez aquilo que para você é tão óbvio, talvez aquilo que para você é natural, é espiritual. Muitas vezes você estava de boa, você decidiu orar, você sente aquela opressão, você sente dor de cabeça, você sente um desânimo, uma angústia. Talvez você decide orar e coisas ruins acontecem na tua casa, e muitas vezes você acha que isso é natural. Espiritualmente, biblicamente falando, Satanás não quer que você ore. Então identifique esses inimigos. Se você for orar e coisas ruins começarem a acontecer, lutas começarem a se levantar, entenda, você precisa prosseguir na oração. O inimigo, ele quer te parar, e muitas vezes você permite ser parado por ele. E o último passo, o nosso quarto passo aí, é você focar nos benefícios da oração. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas, elas, mesmo que inconsciente, acham que é perda de tempo orar. Talvez entre orar e assistir um filme, comer uma pipoca muito boa, dar um rolê com os amigos, as pessoas, elas gastam tempo demais naquilo que traz prazer imediato. Mas eu te falo, a oração, além de ter muitos benefícios, ela te traz benefícios eternos. Então foque nos benefícios da oração, tá? Eu poderia passar horas e horas falando dos benefícios, mas eu vou falar de alguns. Cara, a oração mata a tua carne. A oração faz com que a cada dia você se pareça mais com Jesus. A oração traz resposta para aquilo que é impossível. Esse é um benefício. Quantos e quantos testemunhos você não conhece de pessoas que procuraram soluções naturais de várias maneiras, talvez para uma enfermidade, talvez para um problema na família, talvez para um problema emocional, e na oração ela encontrou resposta, porque na oração você acessa aquele que é o Deus do impossível. A oração, ela acalma a sua ansiedade, porque ela te faz ter mais intimidade com Deus. Ela te faz saber que existe um Deus que está cuidando de você. Existe um Deus que, ainda que as circunstâncias estejam contrárias na sua vida, Ele tem o poder, Ele tem o controle, Ele é o início e Ele é o fim. Então o último passo é: foque nos benefícios da oração. Não, meu amigo, a oração não é uma perda de tempo. A oração é uma arma que foi usada por Jesus e por grandes homens e mulheres de Deus, e que agora precisa ser usada por você. Então é isso, foca nesses 4 passos, que eu tenho certeza que você vai passar a ser mais constante e muito mais profundo na sua vida de oração. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você comenta aqui qual foi a sua mudança após esse vídeo. O que você entendeu de sacada que pode te ajudar? Qual a sua maior dificuldade na oração? Compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, me segue aqui no Instagram, @ojacksoncipriano, onde você vai receber mais e mais conteúdos como este. É isso então, Deus abençoe você e até a próxima.